Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Amados irmãos e irmãs, nossa cidade está em festa, celebrando os louvores em honra à nossa querida padroeira, a Virgem do Pilar, a Mãe de Jesus, o mais belo ícone da esperança cristã. E o fazemos inseridos nesta atmosfera jubilar, pois a Igreja no mundo inteiro está celebrando o jubileu da esperança, promulgado pelo nosso saudoso Papa Francisco e agora levado a termo pelo Santo Padre, o amado Papa Leão. O jubileu é sempre uma grande oportunidade de fazer a experiência do encontro com Jesus. A cada 25 anos, a Igreja convoca os fiéis para que se recordem da grandeza do amor de Deus por nós,
Deus nos amou tanto e por isso nos deu o seu amado Filho Jesus. Por isso, em cada jubileu, recordamos que Jesus Cristo se fez homem, veio morar entre nós, morreu, ressuscitou e agora caminha conosco. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele caminha conosco. Jubileu, tempo de fazer a experiência do encontro com Jesus. Na liturgia de hoje, os textos que ouvimos há pouco nos introduzem neste grande mistério de amor que foi se revelando ao longo da história. Escutando a palavra de Deus, percebemos que Deus age ao longo da história. Deus age na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa história pessoal e comunitária. Deus age e revela o seu amor. Portanto, todos nós temos a nossa biografia, sabemos o dia em que nós nascemos, temos fatos importantes que marcam a nossa vida, mas é preciso perceber que na nossa história pessoal, Deus também vai deixando os seus sinais de amor e de ternura. Portanto, durante o jubileu, temos a oportunidade de fazer esta experiência, de olhar para a própria vida e agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele realiza em nós. Mas ao mesmo tempo olhar para a nossa vida e reconhecer também as nossas fragilidades e pedir ao Senhor que venha em socorro da nossa fraqueza e nos ajude para sermos melhores. Este trecho do livro dos Números nos apresenta o povo de Israel caminhando, peregrinando, desejando unicamente conquistar um espaço, a terra prometida, para poder ali honrar o verdadeiro Deus. Mas neste caminho de acesso à terra prometida, o povo de Israel se defrontou com muitas dificuldades, sofrimentos, crises, desânimo, o que muitas vezes também acontece conosco. No caminho da nossa vida, se existem alegrias, a tristeza também se faz presente. Se existem vitórias, existem também quedas, fracassos. É a realidade da nossa existência. O povo de Israel, caminhando, buscando a liberdade, se defronta, portanto, com um desafio: a falta de confiança. E diante da falta de confiança, eles que estavam conquistando a liberdade, desejam retornar ao passado, se lembrando de tudo aquilo que eles tinham no Egito, enquanto eram escravos. Apegados ao passado, eles não têm esperança, não têm perspectiva de futuro. Meus irmãos e irmãs, não fiquemos apegados ao passado da nossa vida. Os erros cometidos são dissolvidos pela misericórdia de Deus. Olhemos para a frente, olhemos para o presente, olhemos para o futuro que nos aguarda, o amor de Deus que nos espera. Deus é amor, Ele nos espera e deseja abraçar-nos. O povo de Israel, conduzido por Moisés, foi então surpreendido pela falta de confiança. E o povo começou a se lamentar, a reclamar. Irmãos e irmãs, na nossa vida, muitas vezes lamentamos, reclamamos e nos esquecemos de agradecer. Deixemos de lado a estrada da lamentação, porque ela nos conduzirá a um beco sem saída. Quem vive a vida lamentando não tem esperança, vive num beco sem saída. Mas quem vive a vida confiando em Deus, encontra um grande horizonte de esperança. A estrada se alarga, se abre.
Não nos deixemos, irmãos e irmãs, levar pelo espírito da lamentação e da falta de confiança, porque Deus não abandona os seus. Assim podemos constatar neste trecho do livro dos Números, o povo que estava sedento, e então Moisés recebe uma ordem de Deus. Deus disse a Moisés: tome nas suas mãos o cajado, e com o cajado você vai perfurar a rocha, e da rocha jorrará água para saciar a sede de todo o povo. E assim aconteceu. Aquela rocha da qual jorrou a água é um grande sinal do que mais tarde acontecerá na hora da morte de Cristo, porque do seu coração ferido jorrou um grande rio de sangue e água, que lavou o mundo inteiro. Aquela rocha já era um sinal da presença de Cristo. Aquela rocha ferida com o cajado de Moisés já era um grande sinal, prefiguração do que mais tarde aconteceria no Calvário, quando Cristo entrega seu Espírito ao Pai. Do seu coração perfurado jorrou sangue e água. Não nos deixemos levar pela lamentação ou descrença. Hoje nós vivemos num mundo com muitos desafios. Vivemos situações difíceis, o relacionamento difícil entre as nações por causa de poder, dinheiro, esse maldito tarifaço que recai sobre o Brasil, sobre a Europa, vai gerar um grande prejuízo social, ético, cultural. As guerras no mundo, tudo isso incide também sobre nós, sobretudo neste tempo de uma globalização através dos nossos mecanismos tecnológicos. Ficamos sabendo de tudo rapidamente. E tantas situações assim podem nos levar ao lamento, mas não nos deixemos vencer pela lamentação. Peçamos a Deus a graça de uma renovada confiança nele, porque se o mundo está em crise, Deus não está em crise. Não existe crise para Deus. Nós podemos passar por muitas crises, mas Deus permanece sendo amor, um amor inalterável, que nos abraça e nos acolhe sempre. Este trecho do Evangelho de São Mateus nos ajuda a entender justamente isto. Jesus não teve uma crise de identidade, não. Nos diz o Evangelho de hoje que Jesus estava em Cesareia de Filipe, um lugarejo bem distante de Jerusalém, uma região onde moravam os pagãos. E ali Jesus se reúne com os seus amigos, com os seus discípulos, e lhes faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta de Jesus não significa que ele esteja duvidando de si mesmo, ou que ele esteja passando por uma crise de identidade sem saber quem ele é. Não. Jesus sabe a que veio. Jesus sabe que ele é o Filho amado de Deus. Ao fazer esta pergunta, o que ele deseja então? Introduzir os seus amigos neste grande mistério de amor que se revela ao longo da história. Jesus, fazendo estas perguntas aos discípulos, faz com que eles reconheçam verdadeiramente quem é Deus e procurem descobrir também o sentido da vocação e da própria vida. Jesus então pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias,
outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas esta resposta não satisfez a Jesus. E ele então, olhando nos olhos dos seus amigos, lhes faz uma outra pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E assim, os discípulos são como que convidados a entrar no grande mistério do amor de Deus. Este mistério que se revela é uma pessoa, Jesus, a quem nós somos chamados a seguir e a amar. Por isso estamos aqui celebrando a Eucaristia. Celebrando a Eucaristia, somos alimentados pelo amor do Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? Naquela hora Simão Pedro tomou a palavra, e em nome dos 12, ele não hesitou e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos e irmãs, o jubileu é um tempo oportuno para podermos permitir que Deus nos questione. É hora de nos perguntarmos o que Deus pede a nós hoje. Qual a pergunta que Deus faz a mim agora, nesta hora concreta da minha vida? Aos discípulos ele fez esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta se dirige a nós. Não basta saber coisas sobre Jesus, como se ele fosse um personagem qualquer, de uma revista de personagens ilustres e famosos. Ele é o Filho amado de Deus, e ele deseja escutar dos discípulos a profissão de fé, como deseja escutar de cada um de nós a nossa profissão de fé. Portanto, o jubileu é este tempo oportuno de renovar a fé em Jesus e de demonstrar a Ele o nosso amor, o nosso desejo de vida nova. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Salvador, tu és o portador do Espírito Santo, o Filho do Deus vivo. E Pedro então foi elogiado por Jesus. Bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus elogia a Pedro e faz com que ele entenda que a sua resposta não é unicamente fruto da sua inteligência, da sua capacidade de compreender as coisas, mas é obra e ação de Deus. E naquela hora então, Pedro recebe uma missão: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A liturgia de hoje nos apresenta então, diante de tantas inseguranças no mundo, a liturgia nos fala de segurança, o rochedo do qual brota o manancial de água. O Salmo 94 nos fala: clamemos o rochedo que nos salva. E o Evangelho nos apresenta a pedra sobre a qual a igreja se ergue, o rochedo sobre a qual a igreja está construída, a profissão de fé de Pedro. Mas, no fundo, é Cristo mesmo quem sustenta a igreja. Ele é a pedra angular sobre a qual se ergue a comunidade de fé. Pedro recebe então a missão de conduzir a igreja, recebe as chaves do reino dos céus, e tudo o que ele ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que ele desligar na terra será desligado nos céus. Caberá a Pedro a missão de conduzir a comunidade de fé. Mas Pedro é um homem frágil, ele precisa da força de Deus, como nós. Precisamos da força e do amor de Deus, é o alicerce, é o nosso rochedo. Sem o amor de Deus, a nossa vida se desmorona e pode se acabar. E Pedro experimentou isto, porque ao mesmo tempo em que Pedro é elogiado, bem-aventurado és tu, feliz és tu, Pedro, ao final do Evangelho, Pedro será quase que amaldiçoado. Por quê? Porque ele proclama a fé num Messias poderoso, revestido de glória,
quando na verdade o Messias é revestido de fragilidade. O Messias dará a vida por todos na cruz. O Messias se curvará para lavar os pés dos seus discípulos. E isto para Pedro é algo inconcebível. E quando Jesus começa a falar da sua morte, porque Jesus está caminhando para Jerusalém, Jesus começou a mostrar aos discípulos que iria sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Estes são personagens que simbolizam poder, arrogância e fechamento ao amor de Deus. Pedro, então, ouvindo a palavra de Jesus, que disse que iria morrer, Pedro tentou dissuadi-lo, dizendo: não, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro queria um Messias poderoso, não um Messias crucificado. Pedro não aceitava a possibilidade de um Salvador que tivesse a coragem de se curvar para lavar os pés dos seus amigos. Tudo isso era um escândalo para ele. E por isso Jesus disse a Pedro: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Irmãos e irmãs, a morte redentora de Cristo, como disse ao início dessa reflexão, é fonte de vida para nós. O povo de Israel matou a sua sede tomando a água que saía do rochedo perfurado com o cajado de Moisés. E nós hoje somos beneficiados com esta água que saiu do coração do Cristo. E hoje é depositado no cálice o vinho, mas também uma gotinha de água, para recordar esse mistério sublime da morte do Senhor. Ele é o rochedo que traz para nós a salvação. Portanto, na Eucaristia, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. E aquela água, aquela gotinha de água colocada no cálice, recorda a nossa união com Cristo, a nossa humanidade, a nossa história que está embebida por este grande amor que nos salva e nos redime. Que este jubileu da esperança nos ajude a fazer a experiência do encontro com Jesus. Que seja um tempo oportuno para escutar aquilo que Ele nos diz, porque assim como Ele questionou os discípulos, Ele nos questiona: e vós, quem dizeis que eu sou? E neste jubileu nós somos convidados a fazer uma travessia, deixar de lado a estrada do lamento, do desânimo, da reclamação e percorrer a estrada da confiança em Deus. Porque se o mundo está em crise, Deus não está em crise. E Ele nos deu o seu amado Filho Jesus para caminhar conosco. Ele é a nossa festa, Ele é o nosso jubileu. Que Maria, Mãe de Jesus, a Senhora do Pilar, interceda por todos nós e nos ajude a caminhar como irmãos, sendo sempre peregrinos de esperança. Amém.